A nossa história com a casa começou em 2015, quando a gente teve a nossa primeira filha. Até então a gente sempre morou em apartamento e naquele momento a gente achou que seria legal a gente ter mais espaço para a criança poder brincar e a família crescer e a casa crescer junto, né? A gente já sabia que a gente ia querer alguém que fizesse um projeto que fosse completo, que tivesse esse acompanhamento ao longo de todo o projeto, para que isso desse segurança para a gente. E a gente acabou escolhendo o MRGB porque ele trazia tudo isso que a gente estava procurando, de logo na primeira reunião, apresentando profissionalismo no trato com o cliente, interesse em entender quais eram as nossas reais necessidades, quais eram as nossas expectativas, o porquê que a gente estava construindo a casa. E eles tinham uma pegada arquitetônica que era muito nos agradava. Um dos grandes diferenciais foram, sem dúvidas, a apresentação com as imagens. A gente não tinha esse poder de abstração. E o que vai sair daquilo ali, né? Como é que vai ser o produto final? E logo na apresentação a gente viu as imagens que foram feitas de outras casas e o nível de realismo que se chegava naquelas imagens. E isso deu um conforto muito grande para a gente de falar, bom, a gente sabe que a partir do momento que a gente tiver essas imagens na mão, a casa nossa vai ficar do jeito que está inicialmente projetada. As primeiras reuniões com o MRGB foi para a gente passar o que a gente estava esperando realmente de projeto, né? A gente fez uma lista bem detalhada de como que a gente imaginava a nossa casa, desde questões como de quantidade de cômodos que a gente imaginava, até do estilo de vida que a gente esperava ter na casa. Quando eles trouxeram o projeto para a gente, o anteprojeto, foi muito legal porque foi aquele dardo que acerta bem no meio do alvo, né? A gente olhou aquilo e falou, cara, é essa casa que a gente quer. Não tinha um ponto que a gente imaginava em mudar. A gente olhou, foi aquele amor à primeira vista. A gente olhou o projeto, cara, é isso, vamos começar, quando é que a gente faz? Porque eles conseguiram materializar tudo aquilo que a gente tinha passado, estava tudo desenhado naquelas imagens, naqueles projetos que nos foram apresentados. E isso foi, para a gente, sem dúvida, um dos momentos de maior satisfação, porque eu acho que é a hora que o cliente percebe que fala, agora eu estou no caminho certo, agora eu estou vendo o que vai sair daqui, né? Qual que é o produto que a gente vai ter, qual que é a empreitada que a gente vai encarar e aonde a gente vai chegar. E isso, sem dúvida, dá um ânimo a mais, quando você já consegue ver aquelas imagens, você consegue se imaginar convivendo naquela casa. Isso dá muito ânimo para tocar o projeto adiante. E o mais importante para quem está na posição de cliente, eu acho que você está cercado de pessoas que, além de competentes, estão dispostas e vestem a camisa do teu projeto e estão ali prontas para resolver os problemas que vão aparecendo. Então você vê ela saindo do chão, a casa ficando pronta, aquele sonho se materializando. E quando você pode usufruir daquilo, eu acho que é o ápice de todo o projeto, né? Conseguimos, foi um processo, cara, em conjunto, aqui ninguém consegue fazer nada sozinho. Você tem que juntar a força de vontade de quem tá à frente do projeto, né? Quem é o proprietário. Você tem os arquitetos, os construtores, inúmeros prestadores de serviço. Eu acho que o bom é quando está todo mundo engajado. Como diz, eu tenho um colega que ele me disse que o sucesso da obra ele mediu não pela casa estar pronta. Ele falou, cara, a casa ficou pronta, ficou ótimo. Mas eu fiquei amigo dos arquitetos, fiquei amigo dos engenheiros e mantive meu casamento. Então, melhor do que isso não podia ser, né? Boa noite, sejam muito bem-vindos. Eu sou Suiene Aracaki, uma das fundadoras do InResidence. Fala, galera! Sejam todos muito bem-vindos. Eu estou quicando aqui nessa cadeira, cheio de energia, para compartilhar esse conteúdo que a gente preparou com muito carinho para vocês. Esse vídeo que a gente trouxe é um vídeo muito legal, é um depoimento de um dos nossos clientes, hoje amigo de um dos nossos projetos. Ele é muito importante, é um vídeo que realmente traduz tudo o que a gente vem fazendo ao longo desses vários anos de atuação profissional. A gente queria compartilhar com vocês, até para que esse vídeo possa inspirá-los, para que vocês possam também construir situações semelhantes e, claro, colher realmente esse depoimento, que é um depoimento incrível, que, na verdade, é o que nos faz e que nos motiva a continuar nessa jornada de conquistas, nessa jornada de sucesso, mas sempre perseguindo a excelência, sempre com muita energia e com muita alegria. É um prazer enorme ter todos vocês aqui, é uma alegria ver essa galera no chat, e tem muita novidade, tem muito conteúdo. Preparem, desliguem aí os telefones celulares, tirem as distrações para vocês poderem aproveitar todo esse conteúdo que a gente preparou para vocês.
Galera, sejam todos muito bem-vindos. A galera aqui que está no Instagram, a gente está ao vivo no YouTube para compartilhar um conteúdo que a gente preparou, a nossa Masterclass do conceito à construção. A gente vai trazer aqui todos os segredos e as técnicas que a gente utiliza para transformar os nossos projetos em obras extraordinárias. E são extraordinárias sim, sabe por quê? Porque todas as vezes que a gente, de alguma maneira, se propõe a fazer um projeto novo, a gente quer sempre sair do ordinário, a gente quer ser extraordinário naquilo que a gente faz, naquilo que a gente se propõe a fazer. Então, é uma alegria. Você que está aqui no Insta, corre lá para o YouTube, que a gente vai compartilhar a tela. Tem e-book novo que vai ser compartilhado. Enfim, a gente preparou isso com muita alegria para compartilhar com vocês. E olha, nossa Masterclass hoje, do conceito a construção, a obra construída, é justamente para que você possa tirar as suas ideias do papel e transformar em realidade. Chega de ficar com o projeto na gaveta. Projeto na gaveta não é arquitetura, gente. Sinto informar, essa é a nossa opinião, e geralmente a gente tem umas opiniões meio polêmicas mesmo, mas é isso. A gente acredita que a arquitetura é obra construída. E é por isso que a gente está mostrando aqui para vocês hoje como que a gente faz, quais são os segredos que a gente tem para a gente fazer isso se transformar em realidade, para que o sonho, né, esse sonho que a gente constrói junto com os nossos clientes, possa realmente não só ser um sonho, mas possa se transformar no dia a dia de uma família, de um negócio, né, para que a gente possa comemorar juntos o sucesso de todos. Então, se você quer transformar os seus projetos em realidade, hoje é o dia de você aprender qual é o caminho das pedras. E, obviamente, ter os seus projetos construídos significa você conquistar sucesso profissional? Sim, porque jogue a primeira pedra aquele arquiteto que não deseja ter o seu projeto construído. Não existe isso, né, gente? A gente faz arquitetura, é para a gente, sim, poder usufruir dos espaços que a gente propõe. E aí, olha só, como é que a gente faz isso? É mágica? Tem segredos? Sim, tem alguns segredos também. Mas a gente quer mostrar para vocês alguns exemplos. Antes da gente, de fato, entrar no nosso conteúdo, a gente quer mostrar para vocês uns exemplos de o que são essas obras construídas, né? Então, não importa se é arquitetura. Aliás, é arquitetura e é arquitetura de interiores, como a gente costuma falar, que a gente acredita que é a mesma coisa. Então, é obra construída. Agora, se você, arquiteto, que acabou de sair da faculdade, não sabe como transformar os seus projetos em obra, ou você que já está no mercado há algum tempo e está com dificuldade de transformar os seus projetos em obra construída e entregar valor para o seu cliente, porque não tenha dúvidas, o cliente está comprometido com o resultado final. E o resultado final não é um conjunto de papel, não é projeto, é obra construída. Tá? Então, você que acabou de sair da faculdade ou você que já está no mercado, mas não sabe como fazer isso, fica com a gente, porque a gente vai te mostrar hoje os 5 passos para você realmente tirar o seu projeto da gaveta e nunca mais ter esse tipo de problema. Bom, além dessa casa, da Casa Câmara, a gente tem outros exemplos aí para mostrar para vocês de obras construídas, né? São projetos que foram edificados, e esse é o comprometimento do cliente. E esse tem que ser o nosso comprometimento também, de entregar a obra pronta, a obra construída. Nossa, mas vocês estão querendo dizer que a gente vai ter que virar engenheiro de obra? Não, não é nada disso, gente. Calma que a gente vai explicar para vocês hoje, tintim por tintim, como que a gente faz aqui nos nossos escritórios, tá bom? Então, tem essa sequência aí de casas bacanas que se transformaram. Primeiro, saíram das nossas cabeças, né, com croquistas, se transformaram em projetos. A gente faz essa viabilização para que elas, de fato, depois possam se transformar em realidade, né? Esse é o sonho do nosso cliente. E a ideia é sempre essa. Todos esses projetos que vocês estão vendo, essa sequência de projetos que se tornaram obras extraordinárias, é sempre esse o nosso entendimento. São obras que, de fato, saem do senso comum, tiram a gente da nossa zona de conforto, fazem com que a gente consiga conquistar resultados cada vez mais expressivos. Então, esse projeto também, ele já concorreu, né, ao ArcDay, Prêmio 2021. Então, a gente está sempre trabalhando para produzir uma arquitetura de qualidade, para realmente fazer com que aquele depoimento que vocês viram logo no começo da nossa Masterclass esteja presente, sim, em cada um dos nossos clientes. Porque o método e o trabalho é sempre o mesmo. E o impacto que a gente quer gerar é justamente esse, de fazer com que a gente supere as expectativas dos nossos clientes, que
que a gente consiga superar as nossas limitações e que a gente consiga produzir sempre algo melhor e sempre no sentido de conquistar o reconhecimento e o sucesso profissional que todos nós merecemos. E olha aí, não é só arquitetura, como a gente fala, é interiores também, interiores construídos, porque, gente, para a gente, interiores é a gente continuar desenhando, é um movimento natural de você continuar desenhando, né? Então, a arquitetura, ela engloba tudo isso, e por isso, os nossos projetos de interiores, a gente considera a arquitetura, e a arquitetura construída, né? É, de fato, a obra construída. É esse o nosso compromisso, e, na verdade, é com esse pensamento, essa mentalidade que a gente inicia os nossos projetos. Sempre pensando lá na outra ponta, né? No ponto B. A gente sai do A para chegar no B, mas quando a gente está no ponto A, a gente já está pensando no ponto B. Isso que é legal, assim, a gente não faz essa distinção quando a gente fala de arquitetura. A gente fala, ou seja, do objeto edificado, a gente fala do interior, a gente fala da peça de mobiliário. Todos os nossos vídeos, né, que a gente vem compartilhando, o conteúdo no canal do YouTube, eles realmente abrangem esse leque que realmente é muito extenso da nossa profissão. A gente já falou em determinados momentos que a gente acredita que os arquitetos não deveriam ser necessariamente especialistas. E a gente defende isso e a gente compartilha isso com vocês no nosso conteúdo. Então, esse é o barato da nossa profissão. A gente tem a possibilidade de desenhar casas, de desenhar interior, de desenhar a mesa, de desenhar a cadeira, de desenhar alguns objetos que façam parte realmente do nosso projeto, que tenham realmente, ou seja, uma ligação e um vínculo muito forte com a linguagem que foi estabelecida, porque ela é fruto e construção do nosso trabalho e do nosso entendimento generalista para que a gente consiga obter resultados sempre incríveis. Então, essa é a ideia e é isso que a gente gosta de compartilhar com vocês. É nisso que a gente acredita e eu espero que vocês todos que estejam aqui com a gente também compartilhem da mesma opinião ou, se não, reflitam um pouquinho sobre o que a gente vem colocando para vocês. Olha, não tenho dúvida que todo mundo que está aqui hoje compartilha desses mesmos valores que a gente tem. Né? Esses valores de fazer arquitetura com integridade, né? De entender que a arquitetura vai muito além de um desenho, né? Vai muito além do projeto, do desenho técnico. A gente transforma a vida das pessoas e é isso que a gente quer. E, obviamente, quando a gente trabalha desse jeito, com essa mentalidade, com esse olhar, a gente também começa a conquistar reconhecimento profissional por parte dos nossos colegas, né? Quando a gente trilha esse caminho, essa jornada, essa construção de um caminho sólido profissional, a gente percebe que as pessoas ao nosso redor também reconhecem o trabalho que a gente faz e dão valor a esse trabalho. Então, a gente passa a ter reconhecimento profissional de colegas, das nossas entidades de classe também, né? Que enxergam o nosso trabalho de uma maneira diferenciada. A gente, na verdade, né, todo esse reconhecimento profissional que a gente obtém e que faz parte do processo, né? É o nosso trabalho, enfim, a gente quer ver o nosso trabalho concluído, executado, bem divulgado, e que expresse realmente nosso pensamento, as nossas ideias em relação à arquitetura, aquilo que a gente acredita. E é o que a gente defende, é o que a gente fala, na verdade, esse reconhecimento profissional que a gente tanto busca, ele é fruto, em especial no nosso caso e nos valores que nós acreditamos, das obras que foram construídas. É claro que existem projetos que são extremamente importantes, como aqueles que eu falei para vocês, que podem, de alguma maneira, abrir algumas portas para que a gente possa participar de uma série de outros eventos. Mas a obra concluída, o nosso projeto executado, né? Ou seja, quando a arquitetura realmente é construída, é que ela revela toda a expressão artística, cultural. Então, é essa a ideia. Então, esse reconhecimento profissional, ele está sedimentado e baseado realmente nessas obras que foram construídas, em toda a trajetória da gente. Por isso, essa mentalidade, ou seja, que a gente defende muito, que o produto da gente não é o projeto, e sim a obra concluída, é para que a gente consiga consolidar cada vez mais esses resultados e esses resultados fazerem com que a gente obtenha o reconhecimento e o sucesso profissional que a gente tanto deseja. Agora, gente, esse reconhecimento, ele não é apenas por parte dos nossos colegas de trabalho, né? Esse reconhecimento, ele vem também dos nossos clientes,
que mandam umas mensagens assim bacanas para a gente, olha. Mas acho muito legal essa casa que a gente acabou de construir, fazendo alguns ajustes, né, pós-obra, que são normais e que a gente tem dado todo o apoio para os nossos clientes, que ela colocou ali que eles estão muito, muito felizes, que, na verdade, é um privilégio poder criar os filhos dele nesse espaço que a gente concebeu. Cara, isso não tem preço. Na verdade, quando você recebe uma mensagem dessa, num projeto, né, que, na verdade, foi elaborado lá por nós, o Estúdio MRGB, que não foi exclusivamente por essa pessoa que vos fala, porque a gente tem uma equipe grande que trabalha no projeto, a gente concebe, discute, os outros colegas arquitetos desenvolvem, a Larissa trabalhou, desenvolveu, coordenou, fiscalizou toda essa obra, então é mérito muito dela. Então, quando a gente recebe uma mensagem dessa, depois de praticamente 3 anos, ou seja, projeto e obra, é muito gratificante. Então, esse reconhecimento, como bem disse a Sui, vem por parte dos colegas, das entidades de classe, enfim, de alguns órgãos que, de alguma maneira, expressam, né, todo o pensamento arquitetônico do nosso país, mas também dos nossos clientes, dos fornecedores, dos parceiros, dos engenheiros que trabalham com a gente. Então, isso é sempre muito bacana, a gente tentar, de alguma maneira, absorver, né, esses comentários e essas mensagens que a gente acaba recebendo para renovar as nossas energias e a gente seguir adiante. Assim, é de um valor inestimável, mas tem preço sim, né? Afinal de contas, a gente está colocando aqui para vocês só 2 rápidos exemplos que eu tinha mostrar para vocês de alguns preços de contratos que a gente fecha e, na verdade, vou até confessar para vocês que já esses 2 slides eles estão meio defasados já, porque já tem, são contratos de anos, de 2 anos atrás, 3 anos atrás, tá? Mas, só para vocês terem uma ideia aí dos valores, quando a gente fala para vocês que a gente trabalha assim com muita dedicação, muita energia, e claro que para isso precisa ter tempo e trabalho, né? A gente cobra por isso, né? Então, esse é um exemplo aí de um dos contratos, né? No valor aí de R$110 mil, de projeto de arquitetura, ok? De uma casa e aí de uma pequena loja no valor aí de 34 mil, ou seja, são valores que a gente não costuma ver nos nossos colegas, praticado pelos nossos colegas, né? Então, são valores que a gente acredita que a gente possa cobrar em função da nossa entrega de valor, né? De todo o trabalho que a gente dedica para poder fazer essas entregas. Agora, gente, a questão é a seguinte, né? Como que acontece isso? Como que a gente tira essas ideias do papel, transforma em realidade? Como é que a gente põe preços assim nos nossos contratos? Como é que a gente vende esse serviço? Essa é a questão, né? A gente acredita que somente através de método. A gente acredita que a gente precisa se dedicar, sim, a gente precisa de conhecimento técnico, sim, mas a gente também acredita que isso só é viável a partir de um método. Quando a gente aplica um método, a gente consegue enxergar com clareza aonde a gente está e para onde a gente quer ir, e a gente consegue saber o meio do caminho. E o que você vai fazer para atingir o seu objetivo, a sua meta, né? Muito legal. Lauren, que alegria receber essa mensagem tudo. Você não tem ideia, realmente. A gente fica muito contente. É possível. Dá trabalho? Dá trabalho, né? Nada é de graça, nada, enfim, vem por acaso. A gente precisa se dedicar, a gente precisa se comprometer. Sem comprometimento, a gente não consegue obter os resultados que a gente quer. Agora, com comprometimento e comprometido com o método, a Lauren acabou de colocar aí para a gente, para vocês verem que é possível. E é sim possível. Então, a ideia realmente é compartilhar isso com vocês. A gente vem fazendo isso já há algum tempo, né? E as pessoas que têm nos acompanhado de mais perto têm obtido resultados incríveis. E a gente fica super satisfeito, porque, na verdade, é isso que a gente quer. A gente está aqui realmente para vocês obterem esses resultados, para mostrar que nós obtivemos, nós estamos obtendo, né? E com base nesse conhecimento adquirido, a gente está compartilhando com vocês, claro, para que isso também possa acontecer. Exato. Agora, olha, o Igor falou o seguinte, precisa de trabalho duro? Precisa. Mas precisa de um trabalho duro para que num determinado momento da sua vida, a sua vida seja uma vida de facilidade e graça. E aí, eu trouxe aqui para vocês essa citação aí do Joel J, que todo mundo está falando em Joel J, né, ultimamente,
E ele diz o seguinte, né, que o sucesso, se tem uma coisa que ele aprendeu no mundo dos esportes, é que o sucesso é treinável. E ele diz, tenha paciência e seja dedicado. E eu queria aproveitar e acrescentar um pequeno detalhe. Tenha paciência, seja dedicado e tenha um método. Porque se você tiver paciência e dedicação, mas você não tiver um método, um plano a ser seguido, você pode esperar sentado, porque as coisas não vão mudar. E não adianta você ficar fazendo sempre a mesma coisa, porque você vai obter sempre os mesmos resultados, né? E a gente queria mostrar para vocês, nessa super aula de hoje, nessa masterclass, a gente queria mostrar para vocês exatamente o nosso método, que é o PCEM. O PCEM é um programa de aperfeiçoamento em arquitetura. A gente criou esse programa, esse método, ao longo da nossa jornada profissional de mais de 20 anos agora. Não posso nem falar, daqui a pouco vou ter que falar mais de quase 30 anos, mas é bem isso mesmo. A gente criou esse método ao longo da nossa jornada profissional, a partir das nossas experiências, e sim, de, às vezes, fracassos e, às vezes, sucesso. E quando a gente fracassou, a gente corrigiu a rota, justamente para que a gente conseguisse obter os resultados que a gente sonhava. A questão é como transformar o seu projeto em obra construída. O método PCEM, ele fala exatamente sobre isso, como que você tira a sua ideia do papel, e ao invés de você colocar a sua ideia na gaveta e ficar triste com isso, dar um beijo tchau para o seu cliente e não construir um portfólio, ou você ter um portfólio só de imagem, né? Como que você faz para transformar essa situação? Como que você faz para você, de fato, ter a sua obra construída, a obra real, compromisso com o seu cliente, né? O sonho construído em 5 passos. E, obviamente, conquistar sucesso profissional, né? Deixa eu só fazer um parênteses aqui, ó. O PCEM, o método que a gente vai apresentar para vocês, um resultado muito concreto desse nosso método foi justamente o depoimento que vocês viram no início da nossa Masterclass. Ali tem um ciclo todo completo. E é isso que a gente busca em cada um dos nossos projetos. E uma outra coisa que eu quero acrescentar, que a gente não colocou de uma forma clara e objetiva aqui para vocês na estrutura que a gente organizou, é a seguinte, para vocês terem uma ideia, né? Ou seja, quando a gente defende, né, que o produto não é o projeto e a obra construída, e que vocês devem, sim, fazer todo o planejamento de divulgação do trabalho de vocês com base naquilo que foi construído, porque é mais fácil. No começo é mais difícil, mas depois que você conclui, é mais fácil. A roda começa a girar com uma certa naturalidade. Só para vocês terem um exemplo, aquele projeto foi feito aqui em Brasília, em um condomínio. Na verdade, nós começamos um projeto em um condomínio, no mesmo condomínio, e com base na construção daquele projeto, nós fizemos mais 4 outros projetos naquele condomínio. A obra construída, executada, o nosso cliente, o provável cliente, vai visitar, ele vai conhecer. Então, a melhor maneira de você captar novos clientes é colocar toda a sua energia para fazer com que, de fato, o seu projeto se transforme em uma obra construída, sobretudo se você utilizar o método PCEM e aplicar esses 5 passos que a gente está trazendo para vocês. Agora, para que a gente consiga, que a gente tenha conseguido, inclusive, montar esse método, obviamente tem uma história por trás disso, né, gente? A gente, como eu falei, a gente teve um baita apoio, um baita suporte no começo da nossa carreira, que foi justamente o que a gente chamou de residência em arquitetura, a nossa residência em arquitetura, que foram os anos que a gente passou logo que a gente saiu da faculdade, a gente não abriu os nossos escritórios, a gente foi trabalhar com o Sérgio Parada, né? E a gente desenvolveu daí projetos de grande porte no Brasil inteiro, como vocês estão vendo aí, o Aeroporto Internacional de Brasília, o Edifício Garagem de Congonhas, e esses 2 projetos, nós participamos, somos coautores dos projetos, assim como outros projetos, como o Projeto Civan, Sistema de Vigilância da Amazônia, Terminal de Cargas de Manaus, o Aeroporto de Belém, o Aeroporto de Cuiabá, uma série de projetos grandes que a gente se envolveu, participou, colaborou, somos coautores desses projetos, e sim, aprendemos muito com esses projetos. Foram 6 anos, uma residência em arquitetura de fato, onde a gente aprendeu muito sobre técnica, sobre projetos executivos de excelência, sobre a intercambiabilidade de informações entre projetos. E aí,
depois de ter apreendido toda essa informação, esse conteúdo, a gente achou que a gente estava pronto para dar mais um passo. E esse passo foi abrir o nosso escritório, né? Hoje nós somos toda arquitetura e estúdio MRGB, mas nós já fomos juntos a Solo Arquitetos. E quando a gente abriu o escritório, a Solo Arquitetos, éramos Igor, eu e Ailton, que está aí na foto também, né, que já participou de um conteúdo do nosso canal com a gente. A gente tinha muitos sonhos, né, Igor? A gente queria participar de projetos bacanas, a gente queria contribuir para a sociedade com projetos bacanas, a gente queria oferecer para as pessoas, né, tudo que a gente tinha aprendido de forma técnica, né, a técnica de arquitetura. Agora, ao mesmo tempo que a gente tinha um sonho, a gente tinha inúmeros desafios, porque, gente, vamos combinar, não é fácil? Bom, então, como eu estava falando, a gente, quando abriu a Solo Arquitetos, que foi o nosso primeiro escritório, quando nós éramos sócios, né, todos nós éramos sócios, a gente tinha muitos sonhos, mas a gente tinha grandes desafios. E, como no começo de todo profissional, gente, a gente não sabia nada a respeito de administração de escritório, de gestão de escritório. A gente era bom pra caramba em projeto, porque, afinal de contas, a gente tinha passado 6 anos detalhando aeroporto, né? Mas todo o restante era um problema. A gente tinha muito pouca grana. Eu lembro que as nossas retiradas eram pífias, assim, era uma coisa absurda. Era tipo, sei lá, talvez correspondesse hoje a uns R$500, sabe? De salário, gente, sabe? Porque a gente não tinha grana. Então, a grana era muito curta. A gente tinha muitas revisões de projeto. Não sei se vocês passam por isso, mas a gente teve um caso de um projeto de uma casa que foram 11 propostas diferentes de uma casa, né? Então, a gente tinha excesso de revisão de projeto, a gente tinha muito retrabalho, e a gente cometia muitos erros. Inclusive, um dos maiores erros que a gente tinha era cobrar por metro quadrado, porque a gente não sabia de onde vinha esse preço por metro quadrado. A gente entrou no mercado como donos de um escritório de arquitetura e a gente não sabia precificar. Então, a gente fazia o que todo mundo fazia, porque esse parecia ser o caminho normal, né? Parecia que isso, de fato, era o caminho a ser seguido. Então, a gente cobrava por metro quadrado, fazia um monte de lambança, até que a gente realmente sofreu um processo judicial, né? Não por causa do projeto, mas por causa da nossa ignorância em termos da parte administrativa. A gente não tinha a menor noção de nada. Então, não sei se vocês passam por isso também, não sei se vocês compartilham dessas dores, mas essa era a nossa realidade, né? Mas um negócio muito legal, assim, também para vocês saberem, a gente sempre foi muito pé no chão e muito organizado. Afinal de contas, a Suiane tem uma descendência aí que, de alguma maneira, também faz com que a disciplina seja uma das coisas muito, enfim, presentes, né? Muito presentes. Então, uma coisa muito legal, assim, nós abrimos o escritório, isso é que eu acho que são coisas importantes de colocar para vocês. Nós adquirimos uma habilidade que poucos adquiriram. Não foi fácil, a gente foi atrás, a gente trabalhou, a gente ralou muito. Muito. Vocês não têm ideia. A gente ralou para burro, galera, assim, foi muita ralação. Teve uma época que a gente estava fazendo projeto do aeroporto de Brasília, edifício garagem de Congonhas, Cuiabá, participando de concurso. Eram 9 arquitetos, com o Sérgio, né? Então, assim, a gente ralou muito e a gente adquiriu muita experiência. E foi essa experiência que possibilitou a gente fazer um projeto executivo, não era de nossa autoria, nós fizemos um projeto executivo, recebemos uma grana legal e montamos o nosso escritório. Uma coisa legal dizer para vocês, em função da organização, do pé no chão, das dificuldades iniciais que nós passamos, não foram poucas, não foi fácil, não é fácil, a gente sabe disso, e é por isso que a gente compartilha esses conhecimentos com vocês, para tentar encurtar um pouquinho o caminho e vocês obterem resultados menos dolorosos, um pouco mais fáceis, a gente sabe que isso é possível. Todo esse trabalho que nós fizemos e com fruto, né, ou seja, desse desenvolvimento do projeto executivo, nós montamos o escritório. A gente não teve retirada, mas a gente também não colocou o dinheiro do bolso. Não teve prejuízo. A gente foi sempre muito organizado nesse sentido. Então, isso é uma coisa legal. Vocês começarem a entender a necessidade de ter um processo de gestão, de organização financeira, porque nós não tínhamos, nós éramos muito bons do ponto de vista técnico,
Do ponto de vista de gestão, a gente não tinha quase nenhuma gestão especificamente, né, administrativa e financeira, porque gestão de projeto a gente estava com os pés nas costas, conhecia, sabia como fazer, mas a gestão administrativa financeira não, mas a gente sempre foi comedido, a gente nunca foi muito atrevido nesse sentido, e a gente foi aos poucos construindo uma carreira sedimentada realmente com base enfim, uma estrutura sólida que a gente foi organizando, né? Então, isso é legal sempre deixar para vocês. Não é fácil, é possível e é preciso se organizar com a paciência que a Suzy citou do Joel, mas com o método que a gente está trazendo aqui para vocês. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje, gente. Então, vocês querem saber como que a gente saiu daquela situação de angústia, né? Porque você cobra pouco, trabalha pra caramba, tem muita revisão de projeto, né? Não consegue ter nada construído, né? Então, tudo isso foi feito a partir de um método. E é exatamente esse método que a gente vai mostrar para vocês hoje. Então, peguem os caderninhos de vocês, né? Que é exatamente sobre isso que a gente vai começar a explicar para vocês, aplicado num caso real, ok? Ou seja, aqui, gente, a gente não faz conteúdo para vocês aqui com o projeto dos outros. A gente não faz conteúdo com imagem. A gente faz conteúdo com a vida real. A gente só fala aqui o que a gente faz, tá bom? Então, peguem o caderno aí para vocês anotarem. Vamos falar um pouquinho, até um pouco rapidamente, porque a história é longa, né? A gente já falou que um projeto levou em torno de 3 anos. Se a gente for ficar aqui entrando detalhadamente, a gente precisaria de umas 8 masterclass aí para a gente poder compartilhar um pouco mais de profundidade com vocês. Esse é um projeto que a gente quer compartilhar com vocês para vocês verem um caso concreto, porque aqui no InResidence a gente só fala daquilo que a gente pratica. Não tem achismo, enfim, a gente está com a mão na massa, fazendo os nossos trabalhos, tomando porrada, e quando a gente toma porrada, a gente compartilha os erros com vocês também. Então, essa é a ideia, para poder a gente estar muito próximo e poder trazer um conteúdo legal nesse sentido. A gente vai mostrar o nosso método B100 aplicado neste projeto. Então, o que a gente vai mostrar agora é como que funciona do briefing até a obra construída, nesse caso real, ok? Bom, então a ideia é essa, né? A gente tem o primeiro passo, é um passo de gestão, né? Ou seja, essa gestão administrativa de organização do escritório, né? Ou seja, de você organizar padrões, desenhos, propostas, contratos, termos e demais documentos que são fundamentais para dar realmente a sustentação de continuidade do nosso trabalho, mas não só isso, de fazer com que a gente também demonstre para o nosso cliente, ou nosso provável cliente, o profissionalismo que é necessário para que a gente consiga realmente trazer a segurança para que ele possa eventualmente nos contratar e para que a gente consiga obter um resultado legal nesse sentido. Não sei se vocês se lembram, mas lá no depoimento, algumas vezes o nosso amigo colocou lá, o nosso cliente e amigo, que ele procurava segurança. E é essa segurança que você tem que, de alguma maneira, estruturar para que ele se sinta confortável e seguro para que você possa ser contratado nesse sentido. Então, esses passos de gestão, de organização, de estrutura, padronização, isso é fundamental. E, claro, a gente foi organizando isso ao longo do tempo para poder, de alguma forma, trazer, enfim, resultados cada vez mais expressivos nesse sentido. E como é que a gente... Vamos mentalizar um pouquinho. O cliente entra em contato com a gente, que foi o caso, esse caso da Casa Petra, que a gente está compartilhando com vocês aqui. Ele entrou em contato conosco, não só conosco, mas com vários outros escritórios de arquitetura, vários não, mas foram 3, contando conosco, e pediu, ou seja, propostas para que nós pudéssemos, de alguma maneira, ou seja, prestar o serviço para o qual ele foi procurar uma solução, ou seja, que era a construção da casa dele. E aí, o primeiro reflexo que a gente tem, logo depois de uma conversa preliminar, quando ele entra em contato por telefone ou marca alguma conversa preliminar, a gente, na sequência, estrutura o que a gente chama de PEP, que é o Plano Estratégico de Produção. E quem é nosso aluno do Projeto 100%, Lauren e alguém mais que estiver aqui, já pode nos ajudar e dizer aqui no chat, ou seja, o quão é importante essa ferramenta
na estruturação desse processo de gestão. Ele é fundamental, o PEP, para que a gente possa se organizar para obter um resultado legal nesse sentido. O mais comum é os arquitetos assinam um contrato e começam a fazer o projeto, sem fazer nenhum tipo de planejamento. Isso que é o mais comum de acontecer. Agora, se você não fizer esse planejamento, será que vai dar certo? Né? Será que você vai ter cronograma de projeto, de produção? Será que você vai saber as datas de entrega exatamente em função do tempo necessário de produção? Então, presta atenção, gente, porque o plano estratégico de produção é uma baita ferramenta super poderosa que a gente utiliza no nosso dia a dia, nos nossos escritórios, para que a gente consiga fazer absolutamente tudo do começo ao fim, tá? E o que é interessante vocês terem como reflexo, a Sui falou que o comum é fechou o contrato, vai fazer o desenho. Aqui a gente nem fechou o contrato ainda, a gente não fez absolutamente nada. A gente está aqui estruturando a elaboração de uma proposta, ou seja, a gente vai precificar, essas siglas são justamente precificação, proposta e contrato, com base no plano estratégico de produção. Então vejam que esse único documento é capaz de fornecer todas essas informações para que você tenha, ou seja, no momento da apresentação da sua proposta, você tenha a segurança necessária para dizer de onde saiu os seus valores, os seus honorários, o que você está entregando, qual é a sua proposta. Lembrem-se, né? O nosso cliente entrou em contato com 2 outros escritórios e os outros escritórios apresentaram propostas nesse sentido. Quanto mais profissional você for, quanto mais segurança você passar, a probabilidade de você fechar esse contrato vai ser maior, né? Já tem aí um depoimento da Lauren que está com a gente. E tem alguns outros que vocês vão poder observar também. Então, o plano estratégico de produção ele serve para isso. A gente enumera, elenca, discrimina todos os desenhos, a gente planeja, né? Nós somos profissionais do planejamento, né? Ou seja, e a gente precisa planejar as nossas entregas, a gente precisa fazer com que isso, de fato, esteja na raiz, na origem, realmente, de todo o nosso trabalho, o planejamento administrativo, para que a gente consiga, de alguma maneira, levar adiante o nosso trabalho com o norte. O plano estratégico de produção é a nossa bússola, ele vai conduzir a gente durante todo o processo, todo o projeto, desde o estudo preliminar, anteprojeto, projeto executivo e demais etapas que eventualmente estejam envolvidas na elaboração do trabalho. Olha só que legal, vamos ver se dá para ouvir o depoimento aqui também da Bianca. Eu falo que eu sou outra pessoa a partir daquela planilha, porque o dia que eu finalizei aquela planilha e eu consegui enxergar o meu escritório como escritório, né, e poder ter toda a projeção futura do que estava acontecendo em função de todos os contratos que eu fechei, de todas as possibilidades de terceirização que eu tinha, de saber que eu podia estar dentro do cowork e estava segura com tudo isso, foi maravilhoso. Isso aí é muito legal. Eu acho que é um depoimento do Wellington, né? É bem bacana que, olha só as palavras do cliente, né? Vocês mostraram profissionalismo, deram muita segurança em fechar, a proposta de vocês foi muito mais completa, mostrando como vocês são diferenciados. A gente está justamente falando dessa questão do plano estratégico de produção, né? Como realmente a gente consegue obter resultados apresentando e se organizando da melhor maneira possível. E aí a gente vem para o passo seguinte, né? Ou seja, toda essa estrutura que vocês viram, inclusive aquela planilha que a gente mostrou ali do plano estratégico de produção, ela foi feita para a Casa Petri. Então, é esse exemplo que a gente está mostrando para vocês. Do estudo preliminar, o anteprojeto e o projeto executivo foram estruturados ali naquela planilha, naquele momento inicial, para que a gente pudesse trabalhar nesse projeto, obtendo realmente uma orientação muito clara de como a gente deveria conduzir o nosso trabalho. E vocês vejam que, né, ou seja, compartilhando essa ferramenta, a gente está obtendo vários outros resultados. A Lauren colocou aqui. Então, a parte de produção, ela é talvez aquela que mais anime, né, todos nós. Afinal de contas, nós fomos formados para projetar, para, enfim, conceber e tal. Só que a gente também precisa se organizar para poder produzir uma entrega que seja realmente relevante, impactante. Então, acho que isso é legal vocês pensarem. Toda vez que a gente fala em produção,
né, essa gestão da produção, do tempo, das entregas, do que vai ser entregue, dos prazos que estão ali estabelecidos para não perder prazo, né? A gente escuta muito isso, pô, eu perco prazo, eu tenho um trabalho em cima do outro, não consigo me organizar nesse sentido, é porque está faltando, eventualmente, o plano estratégico de produção para te auxiliar nessa condução dos projetos que você está elaborando. Então, a gente fala ali dessas etapas todas de projeto e, claro, a gente traz um arcabouço de ferramentas, de suporte, de templates, enfim, de experiências, né? Ou seja, para que a gente consiga conduzir o trabalho da melhor maneira possível. O que é legal vocês observarem que o cronograma, ele é fruto do plano estratégico de produção. Então, ele também te gera um cronograma, porque você tem ali as datas muito bem estabelecidas, quanto tempo você vai levar para elaborar cada um dos desenhos. Às vezes, tem pessoas que têm menos experiência para saber o quanto tempo ela leva para produzir um determinado desenho, mas a gente precisa ir consolidando e verificando, metrificando essa produção para a gente conseguir espelhar esse cronograma. Mas, martela aí na cabeça de vocês. Processo de gestão. Plano estratégico de produção, documentos necessários para acompanhar essa produção, elaboração do cronograma, etc. e tudo mais. Produção, passo número 2, organizar essa produção e produzir, né? Ou seja, fazer entregas impactantes, relevantes, surpreender, superar as expectativas do cliente de vocês. Tudo isso é preciso. E a gente precisa fazer isso para a gente estar cada vez mais motivado nesse sentido. E aí, só passando rapidamente por algumas dessas etapas. Então, os desenhos iniciais, do estudo preliminar, a maquete que a gente produz. O cliente não está esperando uma maquete. A gente não fala que vai produzir uma maquete, embora a gente contemple ali o tempo necessário para produzi-la no plano estratégico de produção. Então, a gente faz isso no PEP, a gente considera esse tempo para a produção da maquete. Quando ele vem para a reunião e vê a maquete, o impacto é muito grande. Você está surpreendendo o seu cliente, você precisa fazer isso. E algumas outras estratégias podem ser utilizadas para você também gerar, ou seja, esse momento, né? Tem um livro muito legal que a gente sempre fala, que é O Poder dos Momentos, que você precisa organizar e planejar para que você faça com que o seu cliente, ou enfim, a pessoa que você está prestando serviço, também, de alguma maneira, se sinta ali segura naquilo que ela está acompanhando. Então, a gente tem a produção da maquete. Isso é uma coisa muito legal, quando a gente for explicar a proposta, a solução, para que a gente... Às vezes as pessoas perguntam para a gente, pô, mas é muito difícil o cliente, na verdade, aceitar uma ideia que é um pouco diferente. Sim, é difícil, não é fácil. Para a gente também não é fácil. Mas a gente precisa construir um storytelling, precisa construir uma narrativa que seja palpável para o nosso cliente. Nesse caso específico, a gente fez um levantamento praticamente de todo o condomínio para saber como eram as implantações nessa região. Então, a gente chegou numa solução que era bem diferente. Então, 97% das casas que haviam sido executadas tinham um tipo de implantação. E a gente sugeriu uma outra, que apenas 3% haviam, então, aplicado, que é essa que a gente está trazendo. E por quê? Por que a gente trouxe essa solução? Quais foram as ideias que, de alguma maneira, a gente estruturou para poder chegar nesse resultado? Então, isso é importante. Essa narrativa é importante. E depois, os desenhos. A gente precisa se orgulhar dos desenhos. Quando a gente fala que seu produto não é projeto, é obra construída, a gente não está querendo dizer com isso que você não precisa dar atenção no desenho, que você não precisa caprichar no desenho. Não! Você tem que caprichar, tem que superar, tem que fazer desenhos incríveis, maravilhosos, até porque isso dá um prazer para a gente muito grande. A gente precisa disso, né? Então, é importante fazer isso para que a gente consiga, além de elevar o nosso padrão qualitativo de desenho, de representação gráfica do escritório e toda a equipe envolvida nisso, você vai, evidentemente, trazer, ou seja, um resultado muito superior ao que normalmente é feito, né? Porque dá trabalho fazer isso, né? Então, vocês vejam que esses foram os desenhos que nós elaboramos aos poucos para apresentar para o nosso cliente. E aí as imagens que foram produzidas. Lembra que ele falou lá no nosso depoimento inicial que um dos diferenciais que nós temos no escritório é justamente a elaboração das imagens tridimensionais que são feitas pelo Hermes Romão lá no nosso escritório. Então, a gente tirou uma foto do lugar, do terreno, sem a casa, fez foto inserção para que ele tivesse essa percepção.
era uma insegurança que ele tinha, o nosso cliente, do tipo, cara, eu preciso, a partir da imagem, ter a certeza que eu estou no caminho certo. E como é que a gente faz isso? Trazendo realmente as ferramentas que estão disponíveis para que a gente possa estruturar o nosso projeto da melhor maneira possível. Então, aí a gente vai, aprovado o estudo preliminar. Então, vocês vejam que praticamente a gente não teve nenhuma revisão. Foram revisões que a gente praticamente desconsidera. Então, isso é legal vocês estarem atentos. Se vocês fazem, né, um bom briefing com o cliente de vocês, anotam todas as observações, claro, depende das duas partes, né? Só o arquiteto não consegue, de alguma maneira, fazer esse papel. Precisa ser mão dupla, né? O nosso cliente, o amigo, Marcelo, é um cara extremamente organizado, sabe o que quer, tinha os objetivos claros, então fica mais fácil quando a gente, de alguma maneira, estrutura dessa forma. E a gente vem para o projeto executivo, que também tem muito material lá no nosso conteúdo nosso lá no YouTube, que a gente fala sobre projeto executivo. Por quê? Porque o projeto executivo talvez seja uma das ferramentas mais poderosas para você poder viabilizar o seu projeto, para fazer com que ele se torne uma obra construída com qualidade, né? Eu até convidando a galera para estar aqui na nossa Masterclass, eu falei para vocês o seguinte, cara, se você tirar o seu projeto do papel, construir uma obra de qualidade extraordinária, eu tenho certeza que você vai conseguir não só a quantidade de clientes, número de clientes que você gostaria de ter, mas especialmente alguns clientes que te possam parecer mais interessantes. É uma construção, não é da noite para o dia, mas se você fizer isso e trouxer realmente um trabalho sério, consolidado, né, que os engenheiros possam pegar, os executores também, você vai trazer, sim, um resultado sempre melhor nesse sentido. Então, vocês vejam, os desenhos gerais, a gente fala lá, projeto executivo, desenhos gerais, ampliações, detalhamentos, né? Aqui a gente tem, inclusive, uma codificação muito clara de séries, de especificação, de detalhamento, de ampliações, que a gente utiliza como padronização dos nossos desenhos. Não adianta a gente ter imagens fantásticas e não ter um bom projeto executivo, e não adianta absolutamente nada se elas não estiverem conectadas. É isso que a gente defende, esse ciclo todo, que é esse terceiro passo que a gente está trazendo para vocês, que é da coordenação. A gente precisa escolher os parceiros. Imaginem vocês passando por todo esse processo, que leva um tempo significativo, chegarem para o cliente de vocês e entregarem um calhamaço de desenhos, de maquete, de 3D, enfim, tudo aquilo que havia sido previsto para a elaboração do projeto. Beleza, terminou meu serviço, entreguei na mão do meu cliente. Cara, você está entregando um problemaço para o seu cliente. Ele não sabe o que fazer com aquilo. Ele não tem a menor noção de como ele pode conduzir. Daí a necessidade de você entrar como um coordenador, como um maestro dessa orquestra para poder auxiliá-lo na escolha das parcerias, na avaliação das propostas, na orientação, né? Ou seja, para a contratação de eventuais profissionais que venham apresentar planilhas comparativas. A gente tem isso dentro lá do nosso curso, né? De repente você pede 3, 4 orçamentos, e aí você lista todos esses orçamentos para, de alguma maneira, deixar claro o que um está contemplando e o que o outro está deixando de considerar. Então, todos esses aspectos, se você organizar essas informações, você vai facilitar a vida do seu cliente. A gente gosta sempre de fazer a seguinte analogia. Imagine você indo, na verdade, fazer um exame cardíaco. Você precisa fazer lá um eletro, né? E aí você traz aquelas informações, o eletrocardiograma, você não tem condição de ler isso. Da mesma forma, o nosso cliente, quando ele pega ali estrutura, fundação, todas as informações, preparação de canteiro, etc. e tudo mais, um contempla isso, como é que é a mão de obra, vai estar registrada, enfim, no nome do proprietário. Então, todas essas informações são nebulosas para o nosso cliente, a gente precisa auxiliar. Daí a necessidade de você se colocar como um coordenador. Seu trabalho não terminou ali quando você entregou o projeto. Essa é a grande sacada, você precisa dar continuidade para fechar esse ciclo, né? E foi o que a gente fez na Casa Petri. A gente levou isso tudo em consideração para poder trazer para o nosso cliente informações que façam com que, de alguma maneira, ele tome a melhor decisão. Então, essa é a ideia,
É esse o propósito. Uma vez contratado o seu eventual construtor, né, ou seja, passadas essas informações, tem um outro aspecto que é fundamental. Você precisa participar do processo. E aí é que a gente fala, você não precisa ser o engenheiro que vai executar, que vai acompanhar e gerenciar a obra, não é isso que a gente está, de alguma maneira, trazendo para vocês como informação. O que a gente oferece como serviço para os nossos clientes é o serviço de fiscalização. Então, você vai elaborar um contrato de fiscalização, você vai fazer o controle da produção, dos relatórios, do cronograma de avaliação técnica. Eu não gosto muito do termo de visita, né? Mas, enfim, as suas idas à obra para poder, tecnicamente, expressar, por meio de relatórios técnicos, qual é a qualidade daquilo que está sendo executado, se o projeto realmente está sendo executado, né? A obra está sendo executada em conformidade com o projeto. Então, todas essas informações são necessárias. E você é o fiscal, você se coloca como os olhos do seu cliente na obra. Então, isso é extremamente importante, porque se houver essa ruptura, né? Ou seja, do autor do projeto, no momento da entrega do projeto executivo, ele não participar mais do processo, né? Ou seja, se ele não estiver envolvido com a obra, aí começam a acontecer normalmente aquelas queixas. Esse projeto não é meu, ele foi alterado, ele foi mudado, etc. e tudo mais, porque, eventualmente, você não sacou a necessidade de estar ali dentro e conduzindo esse trabalho. E olha, se você tem uma dúvida ainda do tipo, gente, como é que acontece essa fiscalização? Como é que você põe preço nessa fiscalização? Do mesmo jeito que a gente põe preço no projeto. A gente precifica isso usando o PEP, o Plano Estratégico de Produção. Então, a gente faz uma estimativa de qual é o serviço que a gente vai oferecer, quanto tempo a gente vai despender para poder elaborar esse serviço, e a gente monta tudo isso no PEP também, tá? E uma vez feito todo esse trabalho, né, claro, isso é um aspecto também muito importante, né, quando você tem algumas situações, e aí precisa de ter um pouco de jogo de cintura, a Sui também pode colocar isso para vocês. A gente atualmente tem trabalhado muito com projeto residencial. Existe um momento certo para você apresentar para o seu cliente a proposta de fiscalização. No caso de projetos residenciais, a gente gosta de ter essa experiência, inclusive com os nossos clientes, para avaliar, né, a sinergia, se as coisas fluíram bem, etc. e tudo mais, e até para a gente medir a disposição de estar ali dentro da obra prestando esse tipo de serviço. Já nos casos dos projetos comerciais é um pouco diferente, né, Sui? Agora, projetos comerciais, muitas vezes, o cliente não tem esse tempo, é um produto que não tem esse tempo para se arrastar. Então, o cliente, ele quer, desde o começo, um contrato junto de projeto e fiscalização. Então, vai depender da situação. E é por isso que você tem que analisar o seu cliente, você tem que entender qual é a dor do seu cliente, porque você tem que se apresentar como um solucionador desse problema. E aí, você precisa analisar se essa compra que você está oferecendo, esse produto que você está oferecendo para o seu cliente, se faz sentido para ele. Porque, geralmente, aí, independente do cliente de casa, ou cliente de loja, ou cliente de instituição, o que for, o cliente vai te perguntar, como é que vai ser a obra? Gente, isso é um sinal, ele já está mostrando para vocês que, na verdade, ele está com o olho lá na frente, o compromisso dele é com a obra pronta. Então, independentemente do tema, se é projeto residencial, se é projeto comercial, o cliente vai querer saber a respeito da obra. Então, analise o seu cliente, perceba qual é a situação dele para você poder oferecer esse serviço, né? Se for um caso de uma residência, um período mais longo aí de relacionamento, aí você precisa sentir se vai fazer sentido para ele essa compra, né? E se você vai querer manter esse relacionamento de longo prazo. Pode ser que não, né? E vale a pena analisar e avaliar para entender o melhor momento para você apresentar os benefícios desse trabalho de fiscalização. E uma coisa interessante desse processo, né, quando a gente fala, eu vou fazer uma pequena recapitulação ali, né, gestão, produção, coordenação, fiscalização, que é onde a gente está aqui. Quando você apresenta para o seu cliente a questão do teu trabalho, do serviço de fiscalização, tem algumas mensagens subliminares que você passa para ele. Você primeiro está dizendo, para eu estar na sua obra, eu preciso ser remunerado. Eu não vou à sua obra a todo momento que surgiu uma dúvida ou outra que, eventualmente, o seu construtor possa vir a levantar.
Então, eu não tenho esse tempo, meu tempo não está disponível para isso. Então, é uma informação importante, porque os clientes não têm essa percepção e está tudo bem, porque, né, enfim, tem uma série de circunstâncias aí do ponto de vista da compreensão do nosso trabalho que precisa ser esclarecida para o nosso cliente. Então, é uma informação que você já passa para ele. E se ele disser para você que ou não tem condição ou não quer contratar o seu serviço, também está tudo bem, né? Ou seja, a gente precisa avaliar direitinho para poder, de fato, entender realmente se vale a pena ou não, de ambas as partes, né? O teu cliente pode eventualmente dar esse sinal, mas eventualmente você pode também entender que não é tão interessante, em função das experiências que você teve, de fazer esse acompanhamento. Então, isso é muito importante no momento, ou seja, da apresentação desses benefícios, né? E aí, claro, sempre quando a gente tem alguns casos concretos, né, a gente sabe que é difícil, né, você emplacar um primeiro, né, ou seja, a velha história do ovo e da galinha, mas se você apresentar os benefícios, né, ou seja, e de alguma maneira também construir uma narrativa que seja bem estruturada para fazer com que seu cliente compreenda a real necessidade realmente de ter esse serviço, a probabilidade de você ir adiante é muito grande nesse sentido, tá? Então, acho que são alguns dos aspectos importantes. E aí, para a gente chegar nesse resultado, né, que a gente comentou com vocês, ou seja, passando por esses processos todos, gestão, produção, coordenação, fiscalização, a gente assegura para o nosso cliente e para a gente, enquanto projetista e arquiteto, que todo o nosso empenho, toda a nossa dedicação durante 2, 3 anos, de fato vai fazer com que a gente consiga ter um objeto que, primeiro, represente realmente o nosso pensamento arquitetônico, represente o esforço que a gente, enfim, colocou durante todo esse tempo, para que, com base no resultado final, que você fiscalizou, acompanhou e pôde assegurar a fidelidade do seu projeto, você consiga trabalhar a etapa seguinte, que é a etapa de divulgação e marketing. Então, todo esse trabalho, né, as imagens, elas foram feitas no estudo preliminar e a obra concluída. Então, com algumas poucas alterações. A gente até tem alguns clientes que já manifestaram isso para a gente, eles gostam de pegar essas comparações que a gente faz e brincar do jogo dos 7 erros, né? Falar, não, aqui está diferente, aqui não está... Enfim, é uma situação interessante para a gente avaliar a necessidade realmente de ter esses comparativos, né? Então, são todas obras essas que passaram por esse método, que é o nosso método P100. Então, a gente está trazendo para vocês casos concretos, casos reais, que é o que a gente frisa e reforça. Todo o nosso discurso, tudo que a gente vem compartilhando com vocês é fruto de muita dedicação e é fruto de resultados que a gente vem obtendo ao longo desses anos, né? Então, é isso que a gente queria trazer para vocês. E tem até um depoimento do Antônio que é bem legal, né, Silvia? Olha, eu acho muito bacana esse depoimento do Antônio, que ele fala exatamente isso, né? Que eles estão prestes a fechar, estavam prestes, nesse momento, a fechar 2 contratos de fiscalização. E ele fala, inclusive, que esses contratos de fiscalização têm valores muito superiores aos valores que eles cobraram em projeto. E que isso vai dar um fôlego financeiro para o escritório dele e, inclusive, permitindo o crescimento do escritório. Gente, isso é incrível, é muito legal, a gente fica muito feliz, né, com essa informação que a gente recebe, com a conquista dos nossos alunos, porque a gente está vendo o método aplicado e trazendo resultados, né? E isso para a gente tem um valor inestimável, né, Igor? Isso para a gente é muito importante da gente perceber que realmente o método, quando aplicado, ele funciona. E, claro, como o Igor já comentou, quando você segue o método, a gente fecha um ciclo, né, desses 5 passos, né, que a gente passa por gestão de escritório, né, gestão de toda essa parte administrativa, a gestão da produção, essa coordenação dos trabalhos, a fiscalização e o marketing, né? Quando a gente aplica esse método, na verdade, a gente está antecipando, inclusive, a etapa do marketing, porque a gente está fechando esse ciclo, porque a gente vai fazer marketing construindo portfólio com obras construídas, que é, na verdade, o compromisso do cliente, né, com o sonho que ele tinha. Então, o marketing, ele na verdade,
um fruto, né, um derivado de todo o trabalho que a gente fez anteriormente. Não adianta a gente querer fazer marketing, ainda mais no mundo que a gente está vivendo hoje, um marketing sem você ter lastro, sem você ter projeto construído, sem você estar comprometido com o seu cliente, né? Então, a gente acredita nesse ciclo, né? E nesse fechamento desse ciclo, exatamente a partir disso. Exatamente você mostrando o seu serviço, mostrando o seu produto, que não é o projeto, é a obra construída, né? E com isso, obviamente, a gente começa a fazer uma captação ativa, né? Não é só por indicação que a gente vai trazer cliente, é mostrando, olha, aqui está o produto do nosso trabalho, né? O fruto do nosso trabalho. Então, é bem importante para a gente mostrar para vocês o seguinte, que o nosso produto não é projeto. O nosso produto, gente, é obra construída. É a partir dessa realidade é que a gente vai fechar esse ciclo e mostrar que a gente pode sim tirar as nossas ideias do papel e transformar em obra pronta, em sonho construído, né, do nosso cliente. E a gente está mostrando para o nosso cliente que a gente está oferecendo o nosso melhor e o nosso melhor leva ele do ponto A ao ponto B, né? O melhor marketing que a gente vai ter é exatamente o sonho dele edificado. Tem dúvida disso, gente? Então, eu acho que são aspectos muito importantes, né? Ou seja, esse passo a passo, você estruturar essa organização, né? Enfim, degrau a degrau, aos poucos, devagar, com consistência, você vai construindo, né? Você vai realmente fazendo com que todos esses resultados sejam possíveis, que é o que a gente está compartilhando com vocês, né? Então, e, gente, é claro, né, que esse método, ele não nasceu da noite para o dia, né? Então, como a gente já falou para vocês, a gente passou por um período de residência em arquitetura, né? A gente não só passou nessa relação imensa, que a gente trabalhava 14 horas por dia, final de semana, etc., feriado, mas a gente também se dedicou, a gente também teve paciência, a gente também foi buscar informação, a gente fez cursos, a gente investiu, a gente fez mestrado, pós-graduação, especialização, a gente fez curso de marketing, a gente fez curso de gestão, então, e fazemos até hoje, inclusive, né? Então, é bom falar isso para vocês, porque isso não acontece da noite para o dia, não. Isso demorou um tempo para a gente conquistar, né? O lance é que a gente estava, muitas vezes, sozinho. A gente traçou, a gente trilhou esse caminho, a gente caminhou esse caminho, muitas vezes, sozinho. Porque, como a gente já falou para vocês, né? A gente está no mercado há muitos anos, né? Há quase 25 anos. A gente não tinha nada disso antigamente. A gente não tinha ninguém falando para a gente, olha, faz desse jeito que vai dar certo. Ou então, não faça desse jeito porque deu errado. A gente não tinha nada disso. Então, muitas vezes a gente passa... Não tinha internet, né, praticamente. Isso aqui era impossível, o que vocês estão vendo hoje era um negócio inimaginável, né? Exatamente. Muitas vezes, a gente estava sozinho nesse caminho. Muitas vezes. E, como eu falei, a gente precisou fazer cursos, sim. A gente precisou fazer investimentos altos, sim, muitas vezes. E confesso a vocês, tá? Se a gente for somar todo esse investimento que a gente fez, com certeza vai dar mais de 100 mil reais para cada um de nós, assim. Ou seja, foi dedicação, energia, investimento financeiro, investimento de tempo, né? Então, tudo isso trilhado ao longo desse tempo todo e muitas vezes matando um leão por dia, né, Igor? Não, com certeza. Mas assim, sempre com muita alegria, a gente sabendo que aquele sonho, naquela foto que vocês viram quando nós abrimos o escritório, seria possível, com muita dedicação, com método, com transpiração. De novo, não existe fórmula mágica, a gente não acredita em fórmula mágica e a gente acha que para que você consiga realmente obter resultados que são, na verdade, expressivos, você precisa de fazer parte de um time, né? Essa é a ideia. Porque, afinal de contas, gente, a gente traçou esse caminho, trilhou esse caminho muitas vezes sozinho. Mas vocês não precisam ficar sozinhos nesse caminho. Vocês podem fazer parte de um time, né? E a gente está oferecendo para vocês exatamente isso hoje. A gente está oferecendo o curso, a última turma
do ano de 2021. A gente está abrindo as inscrições para o nosso curso hoje, sim, como a gente já havia anunciado, para o Projeto 100%. Então, hoje, a turma 10 está aberta as inscrições para essa turma e a gente quer convidar vocês a fazer parte desse time. Você não precisa caminhar esse caminho sozinho. Você não precisa errar o tanto que a gente errou. A gente pode te oferecer ajuda, né? A gente pode te estender a mão aí nesse caminho, tá? E claro, né? Quando a gente quer ir longe, a gente vai acompanhado, né, Igor? Com certeza, com certeza. E ó, a gente está trazendo para vocês, a gente, como bem disse a Sui, o nosso curso online, a gente está compartilhando com vocês, a gente quer realmente trazer todas essas informações e fazer com que vocês entrem para essa comunidade do Lean Residence. E é um curso online de 12 meses de acesso, um ano para você poder ter acesso aos arquivos editáveis, né, aos templates, a projetos executivos que estão lá dentro. Então, tem uma série de informações, dúvidas que são esclarecidas ali para vocês a todo momento, né? Ou seja, vocês podem postar ali na plataforma que vocês vão ter as dúvidas de vocês sanadas. Então, tem toda uma estrutura de suporte para que vocês consigam, de alguma maneira, caminhar, né? Ou seja, de acordo com o ritmo de cada um, acho que isso é importante, o fato de ser online facilita também, para que vocês possam, de alguma maneira, ou seja, estruturar gradativamente, né, ou seja, o processo profissional de vocês. E o que é legal a gente colocar para vocês é que, assim, ó, eu acho que a última turma que a gente abriu, você me corrija se eu estiver errado, se foi em junho ou julho, não é isso? Foi. Então, a gente não abre assim com tanta frequência, por quê? Porque a gente está muito envolvido com os nossos projetos também, né? Então, a gente tem que, num determinado momento, conseguir estruturar um tempo, de fato, que a gente consiga se organizar para poder receber novos alunos na nossa turma, na turma 10 do Projeto 100%, que é a que a gente está trazendo aqui para vocês hoje. A gente avisou, né? Ou seja, que a nossa Masterclass, a gente ia dar esse pontapé inicial para que vocês pudessem, eventualmente, se comprometer com esse método e, evidentemente, comprometer com o sucesso de vocês, que é isso que a gente quer, essa é a ideia. Olha, só complementando, alguém já perguntou aqui o que tem, né, de conteúdo. Gente, tem muito conteúdo, mas tem muito conteúdo mesmo. As aulas são gravadas, né, a gente tem quase 100 aulas gravadas aí, muito arquivo editável, modelo de proposta, modelo de contrato de projeto, modelo de contrato de fiscalização, planilha financeira, modelo de termo de projeto, de ata de reunião, de termo de entrega de projeto, tem template de CAD, template de Revit, tem um arquivo executivo completo de um apartamento em CAD, ou seja, tem muita, mas muita informação no curso que a gente condensou aí para ajudar vocês no caminho, porque como a gente fala, se a gente quer ir longe, a gente precisa acompanhado, né? Se a gente tivesse tido essa mãozinha do Lean Residence lá atrás, no começo, é porque Deus não dá asa à cobra, gente. Então, assim, aproveitem, tá? Porque realmente é a nossa última turma desse ano, a gente não sabe, né, quando a gente vai abrir o curso novamente, tá? As inscrições para o curso novamente. Tem o modelo de tudo, é isso. Inclusive, modelo de... Alguém perguntou aqui a respeito de quando a gente demite o cliente. A gente também tem um modelito disso, tá? Então, é verdade, tem muitas... decisão contratual. E, assim, foi legal, até bem lembrado isso aí, porque é uma coisa que a gente não tinha inserido num determinado momento, né? A gente não tinha colocado. E aí a gente percebeu, a gente passou por situações semelhantes, a gente tem alguns advogados que nos auxiliam, a gente montou uma proposta, né, ou seja, um contrato de rescisão, e aí a gente fez isso e jogou dentro do curso para a galera também ter todas essas informações. As aulas são gravadas, tem aulas gravadas que não são lives. A grande maioria das aulas não são lives. 90%. Então, são aulas curtas, aulas mais longas, para que vocês possam, né? Ou seja, consumir o conteúdo, aplicar, voltar. Então, é importante. E a gente tem algumas lives específicas. Tem uma, inclusive, que a gente fez com um advogado, que fala sobre contrato especificamente, que não está, inclusive, disponível no nosso canal do YouTube, está só dentro do curso. Então, tem algumas coisas que a gente vai colocando e, claro, sempre dando assessoria para a galera. E, ó, eu vou falar uma coisa para vocês.
Em função de tudo o que a gente vem observando, das circunstâncias todas, inclusive do próprio comportamento dos nossos alunos dentro da nossa comunidade, a gente fez uma estrutura muito bacana para tentar atender, de alguma maneira, todos que estão aqui conosco, né? Aqueles gente, olha só, e se não atender também, né, Igor? Se não atender, a gente também tem uma garantia incondicional de 15 dias, tá? Do tipo, gente, olha só, entrei nessa última turma, achei que era uma coisa, não é, porque para mim não serve, eu já sei de tudo isso daí, não preciso do curso, beleza, não precisa nem dar explicação. Você manda um e-mail para a gente te devolve todo o valor da inscrição, sem dar nenhuma explicação. Tá? Isso. E é legal assim que a gente programou da seguinte forma, né? Ou seja, os módulos são 5 módulos que estão justamente estruturados dentro desse processo que a gente colocou para vocês, né? Que é o de gestão, de produção, de coordenação, o de fiscalização e o de marketing. Então, são esses 5 módulos que vão sendo liberados para vocês gradativamente. A cada 15 dias, vocês vão obtendo todas essas informações. Então, ou seja, toda uma estrutura já organizada. O Adrian está aí também, enfim, está compartilhando aí, nosso aluno e tal, e vale a pena, galera, os resultados estão aí, vocês viram uma série de depoimentos que foram colocados da nossa turma. Então, é legal vocês ficarem atentos, até mesmo em função disso que a gente colocou para vocês, de todo o investimento que a gente já fez, né? De tudo aquilo que, de alguma maneira, a gente condensou. Na verdade, vocês vão ver, a gente vai compartilhar aqui. Você pode estar pensando que, meu Deus do céu, qual o valor desse curso? Afinal de contas, esses dois já investiram mais de 100 mil reais cada um para poder se formar. Calma, gente, não é nada disso. Ainda mais que a gente sabe que nesses últimos 2 anos, né, praticamente 2 anos, a gente tem vivido situações diferentes, a gente está reaprendendo a viver no mundo online, e a gente sabe que está cheio de curso online por aí também, mas que a gente sabe qual é o nosso valor, né, Igor? E aí, também por causa disso, a gente montou 3 planos diferentes, tá? Em função, inclusive, da análise que a gente tem a respeito dos nossos alunos. A gente montou 3 planos. Um plano Basic, um plano Light e um plano Pro para vocês. Para que vocês consigam se adequar da melhor maneira possível, tanto ao momento que vocês estão, ao momento financeiro, à intenção de investimento que vocês têm e ao grau de compromisso que cada um tem em relação ao conhecimento que vai ser adquirido, tá? Então, todos esses planos, eles têm acesso ao curso PC, beleza? Que são essas aulas todas, os arquivos todos abertos, né? Os nossos templates, tudo que eu já falei, todos os 3 planos têm acesso ao curso. As aulas são gravadas, tem uma altíssima qualidade. E aí a gente preparou uma diferença entre esses 3 planos. Que diferenças são essas? No plano Basic, a gente tem um bônus. E esse bônus é o e-book, ok? Esse e-book de quase 80 páginas que foi criado especialmente para vocês, contendo muita informação a respeito desse método que a gente tem, esse caminho do ponto A até o ponto B. E aí, a gente tem o plano Light, e esse plano, ele também tem acesso ao projeto 100%, porém, ele leva de bônus não só o e-book, mas ele leva de bônus também 12 hangouts, ou seja, um hangout por mês, que é o período de acesso que você vai ter ao curso. E, além disso, você tem acesso ao nosso grupo exclusivo de alunos no Telegram. E aí, os alunos colocam as dúvidas das coisas que estão acontecendo, às vezes, nos escritórios deles, a respeito do projeto, e a gente está lá para ajudar nas mais diversas questões. Essa semana mesmo teve um aluno perguntando a respeito de emissão de nota fiscal, né? Então, o grupo é um grupo que não só a gente responde, mas tem um suporte e ajuda também dos outros arquitetos, né, dos outros alunos que fazem parte do projeto 100%. E no plano Pro, plano máximo, aí a gente tem todos esses benefícios aí e tem um grande plus, né, que é uma mentoria comigo ou com o Igor. Então, a gente tem 2 mentorias aí dentro desse bônus do plano Pro, tá? E aí, esses são os valores que vocês estão vendo para cada um dos planos, super acessível, né, para cada situação. E lembrando que daí faz uma diferença enorme vocês estarem dentro do grupo do Telegram, dos alunos. Dentro do plano Basic, você tem como tirar as dúvidas dentro da plataforma, tá? Então, você recebe
acesso ao curso imediatamente no momento da inscrição. E aí você tem não só acesso ao módulo 1, como você também pode postar as suas dúvidas lá e a gente responde semanalmente as suas dúvidas. Porém, nos outros 2 planos, vocês têm acesso ao grupo e têm acesso direto a mim e ao Igor. E a gente, justamente, né, porque a gente sabe dos momentos, né, até o Vinícius colocou muito bem, a gente tem a galera que está começando, que o investimento tem que ser um pouquinho menor e tal, tem a galera que está um pouquinho mais à frente e tem uma galera que, eventualmente, quer estar mais próxima da gente e por isso que a gente, de alguma maneira, estruturou essas mentorias no início, quando a pessoa entra, e depois, ao final, para a gente poder estruturar melhor e, eventualmente, dar um direcionamento nesse sentido. É aquilo que a gente falou, o plano Pro, evidentemente, é um plano que tem um investimento maior, até porque é um investimento do nosso tempo. A gente vai dedicar realmente para poder levá-los e conduzi-los ao ter resultados mais rápidos. Então, um pouco essa a ideia. Então, acho que a gente estruturou bem aí para vocês poderem ver todas essas informações. Eu acho que já deve estar disponível aí para vocês, se quiserem ir lá, já, enfim, se inscreverem, avaliem os planos e a gente vai estar disponível para poder também tirar algumas informações. Esse depoimento da Laura, eu não podia deixar de marcar aqui, ó. A Laura colocando que foi na mentoria que ela descobriu o verdadeiro caminho na arquitetura. Eles me definiram, caminhei para a luta e tenho vencido. Foi ótimo, descobri que tinha traumas e precisava vencê-los. É isso aí, gente. Legal, Laura, a gente fica muito feliz, viu? Muito mesmo. Qual é o custo desse investimento, né, Su? Acho que a Su sempre coloca muito bem aí. Gente, assim, olha, eu costumo dizer o seguinte, só existe crescimento quando você faz um investimento. Não adianta você ficar no mesmo lugar fazendo as mesmas coisas, porque isso não vai te trazer resultados diferentes. Então, qual que é o custo desse investimento? O custo que esse curso vai ter para você? Cara, para pensar o seguinte, o que custa mais? Custa você não conseguir atingir suas metas? Qual que é o custo que você vai ter se você não atingir suas metas? Se daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, você estiver no mesmo lugar? Qual que é o custo de você ver outros colegas, ver outros profissionais crescendo, abrindo escritório ou aumentando o escritório, se desenvolvendo, pegando projetos que você gostaria de pegar e você não pegar, e você continuar no mesmo lugar? Qual que é o custo que você vai ter se daqui a muitos anos os seus sonhos continuarem sendo sonhos e você continuar sendo uma promessa para você mesmo? Qual é o custo que isso tem para você e para a sua vida, né? Então, ponha isso na balança, porque eu acho que é o custo de você fazer o investimento e alavancar e o custo de você continuar no lugar que você está, né? Então, eu acho que esse custo de continuar no mesmo lugar é altíssimo. Altíssimo. Porque você olhar daqui a 1 ano, você olhar para trás e ver que você não saiu do lugar, que você continua lutando contra as mesmas coisas, para mim isso tem um custo muito alto, né? Com relação ao período de inscrição, a gente vai deixar um tempo aberto, ou seja, a ideia é que a gente deixe aí praticamente 1 semana aberta. Agora, se eventualmente a gente identificar o número X de inscritos, né, ou seja, que a gente consiga atender e se ultrapassar, aí a probabilidade de a gente fechar também acontece. Então, a gente vai avaliar para deixar um período um pouquinho mais elástico, 1 semana, talvez 10 dias ou um pouquinho mais, mas se fechar antes, a gente, de alguma maneira, ou seja, o número de inscrição que a gente está prevendo, a gente vai interromper antes, tá? Aí, ó, Ricardo, seja bem-vindo, cara, que legal, que massa! Muito bacana, cara. Que ótimo, Ricardo. A gente fica muito feliz com a sua presença, viu? E aí, já entrou no Light, vai estar lá com a gente nos Hangouts. A gente vai esperar um pouquinho essa semana para jogar vocês para dentro do grupo VIP, para a comunidade. Então, fiquem tranquilos, as coisas vão acontecendo. Então, eu sei que a gente fica um pouco ansioso, mas fiquem tranquilos. A gente está aqui, o nosso compromisso é realmente fazer com que vocês conquistem os resultados que vocês pretendem. E a gente está sempre para auxiliar. Né? Carol, se a primeira opção tem tempo determinado de acesso, todas as opções têm 12 meses de acesso, tá bem? Muito bem, Camila. Olha, legal, Camila. Legal, cara, que massa, muito legal. A gente fica muito contente de Vinícius também, que ótimo. A gente fica muito feliz de ter vocês, gente, mesmo. A gente
não só preparou esse curso, esse método, né, montou esse método com muito carinho, muita energia, mas todos os conteúdos que a gente produz aqui, a gente faz com a mesma dedicação com que a gente faz nossos projetos, com que a gente cuida dos nossos filhos, porque a gente tem o mesmo propósito, assim, a mesma essência, sabe? De poder oferecer e compartilhar os conhecimentos que a gente adquiriu aí ao longo desses 25 anos de carreira, né, de história profissional. E aí, respondendo, Mário, todos os planos têm os arquivos e as aulas abertas, tá? Do projeto 100%. Os bônus que a gente está colocando aí são os hangouts para o plano Light, né? A gente tem o e-book e tem, enfim, acho que são esses dois, né? Me lembrando aqui agora. Então, a gente tem essas estruturas que estão ali disponíveis. E o grupo VIP, desculpe, o grupo VIP do Telegram. Então, o Light tem esses três bônus, tá? A gente trouxe também para vocês verem aí, tem alguns bons depoimentos muito legais da galera que está fazendo, tem, enfim, algumas coisas que eu acho que são bacanas, assim. Confiança que eu comecei a criar aula após aula, assim, eu preciso disso se eu quero fazer algum dia algum projeto por mim. Só depois que eu entrei no Residence é que eu tive realmente coragem de pegar os meus próprios projetos, de ir atrás do meu sonho e fazer realmente o que eu queria, que é viver de arquitetura, né? O curso realmente tem mudado a minha vida. Inclusive, hoje eu consegui fechar um bom contrato. Hoje eu posso dizer que ele transformou o meu modo de pensar arquitetura, né? Ele me deu segurança para isso, não tem preço. Continuo divulgando o curso porque vale muito a pena, sabe? Os impactos que a gente está tendo no escritório são surpreendentemente positivos. Assim, os clientes eles sentem muito mais confiança de nos contratar. Eu tivesse mais confiança no caminho que a gente está trilhando e trabalhar realmente de forma efetiva. Já captamos 2 clientes e a gente está fazendo tudo isso e sem medo mais. Te dá muito mais segurança. Tem mudado muito a minha vida, muito essencial para quem está querendo abrir um escritório, sair da faculdade ou até mesmo se atualizar no mundo da arquitetura. A gente espera vocês, fiquem ligados, façam a inscrição, tomem a decisão rapidamente, não procrastinem, a pior coisa é procrastinar, toma a decisão, entra para o grupo, está com a gente lá, a gente não sabe quando vai de alguma maneira abrir novamente e a gente não sabe também se os valores continuarão como estão, né? Porque tudo o que a gente faz envolve custos, né? Custos todos envolvidos, então é legal vocês estarem dispostos a se comprometer. Galera, foi muito bom, fiquei muito contente com a participação de vocês e espero ver todos, ou a grande maioria de vocês, na nossa próxima turma do Projeto 100%. Grande abraço, boa noite e a gente se vê em breve. Um beijo grande, gente. Fico feliz por todos vocês e eu espero que eu veja vocês junto com a gente no próximo Hangout. Tchau, tchau. Um beijo grande. Tchau, tchau.